Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo veremos um tema muito relevante para o cooperativismo de crédito. Espero que a abordagem seja rápida e didática e que vocês, em especial nossos conselheiros, líderes do cooperativismo de crédito, possam fazer uma reflexão profunda e discutir esse tema junto com seus pares do conselho. O tema desse vídeo é: continuamos sem comunicar confiança, segurança e solidez. Esse tema, se vocês olharem nos links abaixo, na descrição dos artigos e dos vídeos, vocês vão ver que esse tema já me persegue há muito tempo e eu acho que ele precisa ser repensado pelo cooperativismo de crédito nacional como um todo. Tanto que há 14 meses atrás, eu fiz um vídeo específico sobre isso, onde eu aglutinava todas as minhas inquietudes e parece que a gente não está atentando a esse relevante problema. O que eu percebo é que as campanhas nacionais têm uma plástica muito linda, então o nome das nossas bandeiras do cooperativismo de crédito pode sim estar na mente da população, mas a minha pergunta é: está atraindo para nós os bons doadores de recursos, aqueles conservadores, aqueles que fazem depósito a prazo, que querem trabalhar no cooperativismo, que querem fazer seus depósitos à vista, que querem dar a nós a principalidade, a unicidade, como queiram? Ou estamos chamando pessoas oportunistas que querem ganhar mais e pagar menos e não ganhar no todo? E o mercado está muito confuso, muito estranho, muito dinâmico, muitos players novos, a concorrência muito acirrada. Nós precisamos, na nossa comunicação, saber vender com muita propriedade, com muita calma, com muita serenidade, com muita sapiência, segurança, confiança e solidez. E o que eu percebo é que nós estamos um pouco lúdico demais na nossa comunicação, atrelando as nossas campanhas sempre a um sertanejo, uma música um pouco regional, e também atrelando a sorteios e não vendendo solidez, segurança e confiança. E aqui mora um detalhe que precisamos refletir. Claro que temos muitas cooperativas que nasceram do rural e que são muito fortes no rural, mas elas cresceram, foram para o urbano, em novos segmentos, muito mais empresariais às vezes, e temos enormes cooperativas que nasceram e que são originalmente de um segmento mais urbano. Então essa crença do rural, me parece que a gente está um pouco saudosista aqui. E lembrar que muitos dos nossos empreendedores rurais, eles têm uma vida urbana como qualquer outro, e a tecnologia permite isso. E aqui eu peço uma reflexão muito relevante. E o Brasil são 1000 Brasis, são 1000 culturas. Nós temos hoje 8 milhões de quilômetros quadrados, 210 milhões de pessoas, 26 estados e um Distrito Federal. Ou seja, não dá para pasteurizar. E a maioria das cooperativas teve área de expansão. Nós temos cooperativas que nesses últimos 5, 10 anos tiveram área de expansão e que tinham sim originalmente uma área um pouco mais rural e que foram para grandes centros. Nós percebemos que as expansões, na grande maioria, que trouxe mais sócio, foram para grandes centros. E não cidades com 5, 10 mil habitantes, na maioria com 30, 50 ou 100 mil habitantes, ou seja, fazendo que o nosso perfil não seja mais rural. E eu estou nesse mercado há 50 anos, eu comecei no banco em 74, há 20 anos eu cuido do cooperativismo de crédito com muito carinho. Mas repare que sempre foi muito arriscado para qualquer instituição ou empresa adotar um garoto propaganda. E nós vimos isso recentemente. O Nubank teve uma cantora pop com algumas atitudes um pouco controversas e que adotou como conselheira e como garoto propaganda. E agora ela está no Mercado Pago fazendo propaganda jocosa do antigo banco onde ela era garoto propaganda. E ela pode eventualmente ter algum deslize. Isso também pode acontecer no cooperativo de crédito, quando recentemente adotou um jogador de futebol, que há 5 anos era garoto propaganda de uma empresa de bets, depois em 2023 ele vai para uma outra, em 2024, quando essa bandeira contrata ele como garoto propaganda, ele assume uma propaganda numa bets agora regulamentada no Brasil. O que eu questiono aqui é esse comportamento, porque se você já tem uma vida pregressa de patrocinador de bets, e bets é uma coisa que particularmente não é tão inteligente socialmente, apesar de legalizada como está o álcool, como está o cigarro, não me parece uma coisa tão saudável assim. Me parece que esse afã de usar garotos propaganda, de sorteio para tudo. E recentemente, agora, domingo, voltando de um trabalho de uma consultoria no Aeroporto Internacional de Campinas, eu vi uma bandeira do cooperativismo de crédito dedicada a um segmento mais de nicho, mais sofisticado, também fazendo campanhas
para quitar depósito à vista, depósito a prazo e capital social, sorteando os carros importados. Eu acho que a gente está numa comunicação que precisa parar, porque se a gente está tendo problema, porque está faltando liquidez, ou faltando patrimônio para a função de Basileia, ou qualquer outro alavancagem de um crédito, de concentração, que seja, esse é um problema. Mas não me parece que a solução seja essa, num afã, eventualmente até, de buscar recursos para o crédito rural, a gente começa a colocar o sorteio como a nossa marca. E me parece que a gente está se confundindo um pouco aqui. Isso, para mim, que estou há 50 anos nisso, me parece que a gente tem um desvio aqui, a gente precisa dar uma seguradinha para que isso não se torne algo que vai fazer mal para nós, que nós não percebamos. E aqui é bom a gente verificar esse conceito de confiança, segurança e solidez, é que após a pandemia, onde a Selic era 2% e todo mundo se conteve, ninguém investiu em empreendimentos, ninguém alavancou os seus projetos pessoais, todo mundo ficou bem retido, havia uma taxa de 2% de Selic e pagar 110, 115 da DI não era problema. O problema é que nós saímos dessa pandemia com a taxa alta e aqui os bancos pequenos e as fintechs, elas nadam de braçada, porque elas usam o FGC, no caso específico deles, como se fosse uma muleta. Então eles propagandeiam isso de uma forma veemente. Isso traz as taxas a 130, 140, chegando a 300, como nós vimos numa grande fintechs do ramo. E automaticamente nós estamos subindo nesse patamar e agora nós estamos com uma Selic de 15%. Isso encarece muito toda a nossa formação de fundo, de dinheiro para emprestar, juros do capital, e nós vamos ter um grande problema aqui. Porque pagar 115%, 120% na captação, isso é caro. E mais que isso, estamos pagando isso tudo por quê? Até tem cooperativas que, com 30 mil reais, estão pagando 100% de DI. A pergunta é, o que está por trás disso? Nós estamos, de fato, comunicando segurança, solidez e confiança? Esse é um grande problema. Porque se isso tivesse sido posicionado de forma veemente, tradicionalmente, em um projeto de longos anos, nós estaríamos pagando, quem sabe, 95, 97, 94, que é normalmente que os grandes bancos pagam para esse valor, ou até muito menos. Então, nessa lógica da nossa comunicação, de ser sempre campanhas com artistas que aqui eu questiono um pouco se eles se identificam literalmente com a cooperativa, em especial se eles comunicam alguma coisa saudável, fortuita para os nossos investidores, conservadores de depósito a prazo, que hoje depósito a prazo é o maior alicerce do cooperativo de crédito para fazer frente à sua crescente carteira de crédito. Isso está acontecendo? Será que o nosso depósito à vista está crescendo nesse mesmo volume? Aqui fica um questionamento. A nossa comunicação está conversando com os nossos investidores ou conversando com o público, em especial o público que não é sócio ainda do cooperativo de crédito e que está entrando porque nós fazemos campanha de sorteio? E nesse quesito, as nossas agências são lindas. As agências sempre são um reduto, um palco para receber investidores conservadores. Porque o tomador de crédito, se precisar, vai na rodoviária, como eu brinco sempre. Aqui é um pouco só de brincadeira, mas pense um pouquinho. Hoje, um investidor entra na agência, e ele é muito discreto, ele encontra uma agência fantasiada para campanha. Quando não, recebe no seu aplicativo campanhas para aplicar dinheiro e ganhar um sorteio. Me parece que a gente está errando um pouco a mão aqui. Isso não é interessante no médio e longo prazo. Agora faz um pouco de espuma, mas não é consistente. E tudo isso leva a crer que a minha marca, seja ela enquanto regional ou naquela singular, nós podemos estar afastando a chamada de bons doadores de recursos, que são pessoas hiper discretas e que não vêm tão fácil como um tomador de crédito. Eles precisam ser conquistados e tudo tem que estar bem coadunado, bem arrumadinho, bem alinhado para que conquistemos investidores conservadores, que é aqueles que vão colocar 50, 100, 200, 500 mil em depósito a prazo conosco, não olhando para a FGCoop, mas acreditando na nossa instituição, porque nós, enquanto nossos funcionários, nossos líderes, nossa marca, nossa agência, todas elas comungam segurança, confiança e solidez. E aqui fica uma correlação interessante. Os bancos de primeira linha não fazem campanha, não fazem sorteio. E eles captam bem, captam de forma não concentrada, pagam o valor justo, têm a reciprocidade, têm a principalidade daqueles clientes deles. É isso que nós temos que aprender a fazer. E não puxa para cá, puxa para lá para cobrir
um buraquinho que faltou de liquidez, ou valor para crédito rural, ou de Basileia, ou de concentração do patrimônio de referência, coisas do tipo. A gente precisa parar um pouquinho e ver quais são os motivos que nos levam a fazer tanta campanha, usar tanta mídia, gastar tanto dinheiro nessas campanhas que, particularmente para mim, não estão coadunando com o nosso projeto de futuro. E já o FGC, como eu já falei, é usado como muleta para esses bancos menores ou para essas fintechs novas, porque elas não têm estrutura, não têm histórico de solidez, confiança e segurança. E já indo para o final, dá uma olhada à qualidade dos sócios novos que estão entrando na cooperativa. Você vai ver que são eminentemente tomadores de crédito, poucos bons doadores. E você pode estar perdendo bons doadores de recurso porque você não avalia isso no detalhe. É muito difícil a gente acompanhar e saber por que perdeu nossos sócios. E aqueles sócios bons que nos deixam, eles não fazem questão de nos conversar conosco. Vai fazer uma pesquisa, eles vão ser muito amáveis na pesquisa, mas não vão contar um real motivo. E é claro, estamos captando de gente nova, mas será que eles têm essa constância? Será que nós não estamos pagando um ágio muito grande na nossa captação e concentrando? Isso é uma reflexão que o Conselho de Administração precisa ponderar. E esse Conselho de Administração é o mesmo que eu espero que esteja comigo agora dia 14 e 15 em Foz do Iguaçu, no 4º seminário de Conselho de Administração, onde trataremos de dezenas de temas a respeito da perenidade da sua cooperativa de crédito. E aí, falando especificamente para conselheiro, dá uma olhada na taxa média, como está evoluindo na sua cooperativa de captação. Dá uma olhada quantos sócios estão ali circundando próximo do 250 mil do FGCoop, sinalizando que segurança, confiança e solidez ainda não foi granjeada como precisa. A sociedade como um todo não está ainda nos lapidando nesses quesitos. E para finalizar, nós temos que ficar muito atento porque o custo do dinheiro está em 15 pontos percentuais ao ano na Selic /DI. Isso é caríssimo e quando eu estou falando de 110, 115 do DI, eu estou encarecendo absurdamente o custo do meu dinheiro. Isso faz com que a minha rentabilidade da cooperativa diminua e com isso eu vou ter menos resultado, ter dificuldade em pagar juros do capital de 15% esse ano, vou ter dificuldade de colocar um valor interessante na reserva, porque não adianta 80% de nada, não vai resolver muita coisa, e eu vou ter pouco dinheiro para distribuir nas sobras, que é o nosso grande diferencial comercial, o único e o relevante. Os outros são inferências, tarifa, taxa, atendimento, são subjetivos aqui. Depende da concorrência local, depende daquilo que o sócio nos entrega. E o depósito a prazo, como eu falei, é sim o maior pilar, é o único que consegue acompanhar a carteira de crédito. E é dele que nós estamos falando. É para ele que nós pagamos juros. E aqui esse é o motivo, é comprar bem a matéria-prima para vender melhor ainda. O segredo do mercado, como diz o Graziotin, está na compra do dinheiro e não na venda. E nós temos que ver isso com mais cuidado. Os custos da nossa captação estão elevando demais, seja porque a Selic subiu, seja porque nós estamos pagando acima daquilo que seria plausível. O motivo? Eventualmente, falta de segurança, solidez e confiança. Somos instituições extremamente seguras, estamos no mercado há mais de 2 décadas e mesmo assim, aparentemente, nesse turbilhão de tantas coisas acontecendo, mais efeitos regulatórios, mais concorrência chegando, mais tecnologia inclusive ao acesso dos nossos sócios, o cooperativo de crédito tentando crescer nesse mercado e agora, como eu fiz no meu último vídeo, coloquemos a barba de molho. Nós precisamos ganhar musculatura e precisamos fazer o óbvio, que é comprar barato e comprar de diversas pessoas, sem concentração e com um prazo longo nessa captação, sem percalços. Isso precisa acontecer. Mas eu quero deixar muito claro o meu ponto de vista. Precisamos fazer algo sempre que fizermos uma campanha nova, que tenha a ver com sorteio, com cantores ou com garotos propaganda, que a gente coloque, aspas aqui, a barba de molho. Não me parece que isso é o melhor motivo. Nós estamos fazendo talvez muita espuma e não estamos falando para a pessoa certa o que queremos ou o que precisamos, que é justamente captar muito bem. Porque emprestar é uma tarefa difícil, mas captar bem é muito mais difícil. Captar bem é taxas interessantes, sem concentração de diversos segmentos da sociedade, tudo isso bem espalhado, com prazos de captação com carência e trava. Precisamos acordar para esse detalhe e não resolver o problema sem atacar a origem. Isso não é relevante.
E aqui, só para finalizar, de tudo isso que eu comentei, eventualmente até a nossa OCB, a nossa maior entidade, uma entidade extremamente respeitável, um símbolo do cooperativismo nacional, quem sabe ela não podia encampar uma diretriz macro, não uma política, daqueles princípios que o cooperativismo de crédito deve trabalhar para edificar solidez, segurança e confiança. E cada bandeira criar essa regra internamente para ver se não está comunicando coisas que são, aspas, espumas para resolver um problema pontual com todas essas imperfeições que aparentemente eu disse que existem. Lembrando sempre, concordar é secundário, refletir é urgente, essa frase norteia a nossa empresa desde a fundação há 20 anos. Assim encerro esse vídeo, espero os conselheiros para essa reflexão e dezenas de outros lá no nosso evento em Foz, dia 14 e 15 agora de agosto. Fico sob bom Deus, compartilhe esse vídeo, vamos construindo um cooperativismo de crédito cada vez mais forte. Até mais!